de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Boa noite a todos. Hoje eu fui teimosa e não trouxe o meu note, mas eu vou contar com a colaboração do João, que vai poder passar para a gente o conteúdo que nós trouxemos para o estudo da noite. Enquanto nós estávamos aqui nos harmonizando, eu estava observando as mensagens que são colocadas, são maravilhosas. Então, vejam só, nós chegamos à casa, já recebemos o acolhimento da espiritualidade, já recebemos o abraço, somos envolvidos. E aí, cada momento que se passa, nós estamos tendo a oportunidade de sermos cuidados, tratados, melhorados, aliviados das cargas que nós vamos atraindo por nossos desejos, pela nossa conduta, por nossa construção psicológica. Então, cada vez é um momento especial. E aí, quando nós nos sentamos aqui, nos desligamos da nossa vida material, para assumirmos a nossa condição primeira e única, que é espiritual, e lemos essas mensagens, pronto. Já estamos com um bilhete para que nós possamos juntos vibrar da melhor maneira, agradecer a oportunidade e absorver aquilo que de fato foi hoje construído para cada um de nós, inclusive para mim. Então, uma das colocações que eu achei perfeitas é quando diz assim: educa-te e construirás um mundo melhor. Educarmos-nos é exatamente o que estamos fazendo aqui agora. Nós estamos com a intenção de compreendermos o melhor, um pouco mais sobre as questões espirituais, que são as mais importantes de fato. Estamos encarnados? Estamos. Essa vida importante é a mais importante sempre. Aliás, não nos é dito que o dia mais importante é o de agora? É o hoje? É esse minuto? Então vamos fazer com que valha a pena qualquer pensamento meu, qualquer atitude, qualquer postura que eu tenha. Então, se eu quero de fato um mundo melhor, eu preciso me instruir. Mas, acima de tudo, através da instrução, que eu comece a minha modificação. E é sobre isso o assunto de hoje. Começa, com um título que é pesado. Sempre que nós usamos o termo inimigos, parece que é algo realmente pesado, estranho, quase um pesadelo. Mas que possamos modificar esse termo, Na verdade, quem são esses inimigos? Um dia já foi um amigo, não é? Na maior parte das vezes é alguém que alcançou a nossa esfera do coração, a nosso convívio familiar, e que, pela má condução, pelas más escolhas de todos os envolvidos, torna-se, ao invés de um sentimento, de um momento tão importante, e vamos nos reportar ao agora, não é ao passado, e acabamos magoando, acabamos ferindo, às vezes tão profundamente, que esse ser não quer mais a nossa companhia. E aí ele intitula-se nosso inimigo. Então, se nós substituirmos neste momento a palavra inimigo por aquele que um dia foi nosso amigo e hoje simplesmente se recusa a conviver conosco, algo de fato já aconteceu neste relacionamento. Então, se nós formos lembrar as colocações sempre cirúrgicas de Emmanuel, mas quando ele diz, por exemplo,
quando nós tivermos alguma dificuldade em um relacionamento, é exatamente aí e agora que nós devemos parar. Parar, porque o mais importante é essa condução. Se eu tenho dificuldade neste relacionamento, eu devo fazer as pazes. Mas acalentar aquela pessoa que eu não me dou bem, conversar com ela eu não consigo. Ora, vamos lembrar, estamos estudando. Eu não sou um ser espiritual, mas temos esses corpos, aí a gente se distrai, né? Mas eu sou, acima de tudo, um ser espiritual. Eu estou usando dessa condição através da minha tela mental. A minha mente é que direciona tudo. Eu sou o que eu penso. Então, se eu não consigo estar à frente desse meu desafeto, se eu não consigo estabelecer um relacionamento amigável, cortês, que eu vibre por essa pessoa, que eu pense o bem. Eu estou ferida, estou magoada e às vezes é um ferimento terrível. Todos nós sabemos o que é isso. Ou já ouvimos falar. Mas se eu não transformar na minha maneira de pensar e não transformar esse sentimento, quem será essa pessoa no meu futuro? Certamente o que nós viemos estudar. João, você pode lançar, por favor? É que eu vou ter que acompanhar por aqui. Eles serão os nossos inimigos desencarnados. Então, como a própria natureza nos mostra o tempo inteiro a grande sabedoria e a divindade do nosso Pai, nós estamos um pouco afastados da natureza, né? Há uns anos atrás era muito mais fácil observar a perfeição, todo o mecanismo da natureza para que a gente pudesse refletir e ver como de fato a nossa interferência, os nossos pensamentos, as nossas ações, às vezes tão desequilibradas, que modificam o que já está ali para o nosso tratamento, o que já está ali para melhorar a nossa condição de vida, o que está ali para nos ajudar. Então, um companheiro de jornada, que hoje é um companheiro difícil, de trato difícil, na verdade é aquele que está ao meu lado para que eu restabeleça um laço fraterno. Que possamos refletir juntos nessa condição primeira. Não é algo que estamos lendo e que aconteceu no passado, ou que aconteceu com alguém que eu conheço. Isto está acontecendo comigo agora. Porque por mais que nós nos esforcemos no bem, por mais que nós nos esforcemos na nossa reforma interior, o dia que nós não cumprimentamos uma pessoa, podem ter certeza, essa pessoa não vai gostar. Aqui ela vai fazer essa cobrança. E se eu continuo a ignorar essa pessoa, isso é bem raso, é bem comum. Algum desafeto vai surgir. Agora imaginemos, no convívio diário, nós temos a oportunidade divina de amar, mas também temos a oportunidade de magoar. Nós também temos a oportunidade de ferir. E às vezes esse ferir, e justamente aquele que é alguém sagrado na nossa vida, como um pai, mãe, filho, um cônjuge, é aquilo que Chico sempre nos lembrou. É a mais absoluta perda de tempo, porque nós vamos um dia nos lamentar. Estiveram ao nosso lado e eu perdi tempo, como hoje mesmo eu ouvi, na lamentação, na raiva pequena do dia, nas frustrações tão inúteis. E assim eu deixei de aproveitar aquela boa companhia, porque é sempre boa. Vamos pensar juntos, ainda não consegui ler. Vamos só pensar juntos o seguinte. Quando nós somos corteses e gentis, aquela pessoa não vai dar o melhor dela para a gente? Dificilmente
ela vai virar o rosto, a menos que já seja um desafeto. Aí o que Emmanuel diz? Opa, vamos consertar o relacionamento. O planeta agradece. E aí a gente vai entender por quê. Mas, se a gentileza, como o profeta gentileza tanto ensinou, gera gentileza, a minha deselegância vai gerar também esse conflito. Então, se eu quero um mundo melhor, o que eu tenho que fazer? Se eu quero uma natureza melhor, afinal, o que nós somos? Produtos dessa mesma natureza, seja vibracional, seja espiritual, ou seja desse plano a qual fazemos parte. Então, para que tudo flua melhor, precisamos ser melhores. E a outra colocação é da mensagem que eu me referia, anterior, é quando diz assim: ao falar, ame mais, ao ouvir, seja mais paciente. Então é esse o convite, tá? Eu vou falar amando o que eu estou conduzindo, o que eu estou sendo inspirada, e vocês vão ser pacientes comigo, para que a gente possa junto criar, né, um melhor mecanismo para que possamos sair daqui mais esclarecidos. Então, lendo, né, porque é dever de casa que eles passam, né? Eu não escolho o tema. Então, vamos juntos entender que tema é esse. Evangelho segundo o Espiritismo, que vocês vão acompanhar aqui, item 5, os inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Primeiramente, sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens, mas que é devida a uma imperfeição momentânea, que do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Isso já é para a gente uma maravilha. É saber que eu, um dia, posso melhorar ainda mais. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo. É o que estávamos conversando. E que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo após ter deixado a terra. Sabe que qualquer vingança que faça não atingirá o seu objetivo. Ao contrário, ela terá por efeito produzir uma irritação ainda maior, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo provar pela experiência e pelas leis que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com sangue é completamente falsa, pois a verdade é que o sangue realimenta o ódio, mesmo além túmulo. Ora, uma colocação como essa já remonta a mais de 150 anos. Então, quando se fala em ódio, inimigos, vingança, em sangue, é algo já primitivo para nós, não é verdade? Ninguém vai duelar, ninguém vai querer espancar o outro. Nós estamos nos educando. Vocês vejam, nós já estamos num patamar tão diferente que atualmente nós repelimos o cigarro. A maior parte das pessoas não tolera, enquanto que há poucas décadas isso era a coisa mais comum. Médicos nos atendiam fumando. As novelas, os filmes. Hoje já não é uma realidade diferente? Se isso acontece, nós não vamos dizer é desconfortável, eu não quero. As novas gerações podem até fazer uso de outras substâncias, mas percebam, na maior parte, elas não toleram esse hábito nosso. Então, nós vamos, de fato, avançando. Velhos hábitos ficam para lá. Então, hoje, que colocação nós poderíamos trazer sobre essa passagem do Evangelho? Nós devemos pensar que as palavras, elas ferem não só a nossa conduta. Esse sangramento, às vezes, quando é físico, há até um conserto. Mas quando ele é no campo da emoção, do coração, é algo que muitas vezes remonta a séculos para que seja de fato
saneado, resolvido. Mas por que leva tanto tempo? Leva porque, se eu nesta vida não conseguir estabelecer uma relativa convivência pacífica com este ser, se estabeleceu entre esse ser e a mim um relacionamento de raiva, ódio, mágoa, quando é que eu vou consertar esse relacionamento? Normalmente é no campo familiar. E aí vamos pensar, quando é que se reúnem esses seres de novo? É necessário que nós estejamos na possibilidade de nos reunirmos em uma reencarnação, e nem sempre é possível. Então, às vezes, a cura para a minha alma, para essa dor, para esse ódio, para essa raiva, leva muito tempo. Então, o que acontece conosco? Invariavelmente, nós temos e sofremos de perseguição desses chamados inimigos desencarnados, adoecemos psicologicamente, adoecemos emocionalmente, e se não nos melhoramos, se não vibramos diferente, se não nos educamos, mas acima de tudo, se nós não seguimos as orientações de Jesus, que é amarmos-nos, convivermos pacificamente, eu vou adoecer o meu corpo. Então vamos avançar. No item 6, é dito assim: podemos assim ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua maldade pelas obsessões e subjugações às quais tantas pessoas estão sujeitas e que são algumas das várias provas da vida, contribuindo para o adiantamento do homem no globo terrestre e que por isso deve aceitá-las com resignação e como consequência da natureza inferior do nosso planeta. Se não houvessem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu redor. Devemos ter, portanto, indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados e desencarnados. Só esse trecho já deveria ser o suficiente para a noite de hoje. Está inclusive em negrito. O que é mais importante é reflexionarmos juntos. Quando é dito que... deixa eu ler por aqui. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações a que tantas pessoas estão expostas e que representam uma variedade das provas da vida. E essas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação. Então faz parte da nossa prova nesta vida, afinal, o nosso planeta é de provas e expiações ainda. Por mais que já estejamos a passos largos caminhando para a regeneração. No entanto, nós ainda vivemos num ambiente onde o mal pulula. Eu ainda vibro com muita facilidade nessa frequência. Então eu estou necessariamente favorecendo as obsessões e subjugações. São termos que necessitam de fato um aprofundamento, que um estudo da mediunidade, do livro dos médiuns, poderia nos clarear ainda mais. Mas é um livro que todos nós temos acesso. Há muitas informações que nós podemos absorver. Mas o que seria um quadro de obsessão? Para sermos bem sucintos e clarear a nossa ideia, quando eu permito, pelos meus erros pregressos, e a providência divina, como é dito, permite que isso aconteça para o meu adiantamento. Eu preciso passar por este processo, porque eu ainda não estabeleci a minha melhora, então eu estou em sintonia, eu estou na frequência com esses espíritos que nós podemos chamar de inferiores pelo quadro de vingança, de ódio, de raiva que eles estabelecem conosco. Emmanuel corrigiu no momento com Chico, num dos escritos, quando ele classificou os espíritos inferiores de obsessores. E aí, numa reflexão, isso Chico conta,
ele voltou atrás. Então ele quis dizer que, na verdade, esses espíritos são aqueles irmãos menos aparelhados ao bem em Cristo. Que diferença, não é? Sou eu, somos todos nós. Porque quando eu tenho uma monoideia, quando eu insisto num conceito, quando eu quero necessariamente que aquela pessoa siga os meus ditames, quando eu sou ditadora na minha ideia, eu estou também nesse processo, nessa disfunção espiritual. Eu estou fazendo mau uso da minha condição, eu estou prejudicando alguém. Quando eu imponho, quando eu critico, quando eu transformo a vida daquela pessoa numa grande dificuldade. Então, toda vez que nós ouvimos este termo, obsessão, que nós entendamos o seguinte: não está fora, não está distante, como é dito aqui, faz parte do nosso planeta. Pululam ao nosso redor os nossos irmãos em desequilíbrio e que, se nós não nos cuidarmos, se nós não nos educarmos, se nós não aprendermos a sermos gentis, pelo menos, nós seremos, ao desencarnar, mais um ser que está desequilibrado, porque não conseguiu, não aproveitou o tempo. Não é verdade isso? Vamos pensar. Será que eu vou precisar desencarnar para entender isso? Alguém aqui já ficou acamado em um hospital? Às vezes num susto? E fica preso à cama por uns tubos, às vezes não é algo tão grave, mas aí a gente é levado, né? Eu acho que é uma grande reflexão, porque eu já passei 2 vezes por isso. Não quero passar de novo. Eu estou estudando. Então, quando a gente está lá, e eu passei por isso, eu dependo da caridade de um enfermeiro, de um médico que me atenda bem. Eu estou tão vulnerável e que eu sou obrigada a refletir sobre a minha vida. Ora, se neste momento eu não refletir sobre a minha família, a minha conduta, se eu estou fazendo bom uso do meu verbo, se eu estou fazendo bom uso das qualidades que eu tenho, todos nós temos. Ou se eu estou deixando me influenciar pelo mau conteúdo que eu tenho, aquela sombra que somos nós também. Refletir, a vida nos oferece todo dia essa oportunidade. Hoje eu ouvi de alguém, vocês vejam, não? É muito interessante isso. Essa pessoa está até aqui. Eu ouvi de alguém que disse assim: olha, a minha tia quando acorda, ela acorda cantando. Eu não entendo de onde vem tanta alegria, tanta felicidade. E aí eu fiquei pensando, nossa, que condição fantástica. Acordar rindo, acordar cantando. O que eu vou fazer do meu dia assim? Mas nem sempre a gente consegue acordar rindo e cantando, não é? Às vezes a gente dormiu mal, não tivemos bons sonhos. O nosso corpo está exigindo um descanso maior. Mas eu acho que essa é uma matriz perfeita para o nosso esclarecimento. Eu sou um ser espiritual. Eu penso. Então, o que eu penso, eu vou materializar para a minha vida. Tudo é uma questão de hábito. Então, se eu passo a usar os hábitos saudáveis, olha, eu aprendi que se eu for positivo, o meu dia vai ser melhor. Aí eu faço 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, aí eu me acostumo com aquilo. Se eu venho à casa espírita e ouço todo dia que eu venho, que eu preciso melhorar, porque se eu não melhorar, eu vou estar vulnerável, suscetível, para que aqueles que estão em desarmonia comigo, encarnados ou desencarnados, lancem sobre mim um mau pensamento, uma má energia. Por que eu vou não fazer uso desses benefícios? Então, é uma questão de hábito. Tudo, se eu quero melhorar, se eu quero ficar mais bonito. E a beleza fundamentalmente vem da alma, vem do olhar, vem do sorriso, vem da minha atitude. É
claro que nós devemos cuidar desse corpo, com certeza. Ele é um instrumento sagrado que a gente tem que amar, porque ele foi nos concedido para que vivêssemos essa experiência. E podemos ter certeza absoluta disso. É uma experiência única e a mais especial, porque eu estou acordando, eu estou despertando para a minha realidade espiritual. Se nós não acordarmos para isso, quando é que nós vamos, de fato, viver esse planeta de regeneração? Se nós estudarmos a obra de Chico Xavier, por exemplo, nós vamos ouvir tantas e tantas colocações. Aquele programa que, na verdade, eu só assisti pequenos trechos, mas que eu fiquei impressionada, que tinha uma audiência de quase 90% do público que tinha televisão à época, era o Pinga Fogo. Ele ficava horas sendo sabatinado e respondendo. Pasmem vocês. Ele falava sobre OVNIs, ele falava sobre outros planetas, sobre seres de outros planetas, coisas que até hoje a gente fica olhando para o lado e não acredita. Não nos é dito, quando nós estudamos, que os nossos filhos profetizarão, que será a coisa mais comum. Se nós formos à Gênese, o último capítulo dela, que fala sobre a nova geração, sobre a mudança dos tempos, nós vamos ler sobre isso. Ora, o que é isso? É uma faculdade, na verdade, muito comum a seres evoluídos. Nós tememos porque desconhecemos, é desconfortável. Há seres em outros planetas mais evoluídos, e isso está num livro, o segundo livro publicado por psicografia de Chico Xavier, que foi a mãe dele que editou, Dona Maria João de Deus, que é Cartas de uma Morta. Me chamou muita atenção no seminário, aqui na casa, quando estávamos falando sobre o estudo sistematizado da doutrina espírita, e aquele que ajudou a criação desses estudos disse que era um livro de extrema importância e que a maior parte de nós não lia. Aí eu corri e procurei esse livro, bem fininho, na verdade, fácil de ler. Eu li pela internet. Normalmente eu gosto de ter o livro, mas eu queria muito entender que livro é esse. Fascinante. Olha o que eu descobri ali. Na verdade, lá em 1930 e pouco, a dona Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, estava falando das visitas que ela estava fazendo. Ela havia feito a outros planetas. E que, em determinado planeta, os seres tinham uma nota pessoal. Eles emanavam uma vibração harmônica, música, e tinham uma nota de perfume, que emanava um cheiro gostoso. Dá para a gente imaginar isso? Parece filme de ficção, né? Mas nós também podemos. Pensamento é forma, pensamento é vida. Enquanto nós não acreditarmos que para que nós tenhamos uma condição mais saudável, nós precisamos vibrar diferente, sermos diferentes, nós vamos sempre achar que isso está muito distante de nós. E não está. Então vamos seguir, João? Mais à frente, por favor. Esse livro, Amanhecer de uma Nova Era, está aqui. Eu escolhi alguns trechos de duas obras de Manuel Filomeno de Miranda, que em todos os estudos que eu participo da casa, eu estou achando fundamental para que nós tenhamos um entendimento para este momento que nós estamos vivendo, da nossa condição espiritual, da nossa potencialidade e, acima de tudo, da nossa responsabilidade. Então, em cima do tema que nós estamos estudando, eu vou ler para vocês o que Manuel Filomeno de Miranda diz aqui. Meditassem, está na página 18, meditassem mais nas preciosas lições do Mestre Jesus, sempre convidando-nos à vigilância e à oração, assim como nas orientações seguras de Allan Kardec, exaradas na codificação, bem como nos conteúdos das comunicações mediúnicas,
considerando-as não somente belas, mas sobretudo portadoras de ensinamentos graves, merecedores da mais alta consideração, e certamente resistiriam com mais vigor às situações perturbadoras. Quais são as situações perturbadoras? São aquelas a quem eu me permito pela minha invigilância, porque eu não orei, porque eu permiti que aquela situação me tirasse o equilíbrio emocional. Então, antes de eu contar uma história que ilustre bem, vamos avançar na página 44. Nas atividades de socorro desobsessivo, deixemo-nos compadecer pelos sofredores, sem olvidar, no entanto, os mais infelizes, que são aqueles que permanecem dominados pelo ódio prolongado, sem qualquer momento de paz, havendo se tornado sicários. Na condição de terapeutas espirituais junto aos nossos irmãos, igualmente desencarnados, a compaixão em relação à sua desdita deve ser uma normativa que nos impedirá de sintonizar na faixa da sua ira e da sua crueldade. Embora usando de energia em relação aos espíritos odientos, Jesus deles se compadecia sempre. Então, quando fala da nossa condição de terapeutas espirituais, se nós refletirmos profundamente, não estamos nos referindo àqueles que estão à mesa mediúnica no atendimento e esclarecimento a esses espíritos. Todos nós o somos. Somos os terapeutas destes que estão ao nosso lado. A responsabilidade é imensa nossa, porque se eu quero a minha melhora, se eu desejo melhorar, eu de fato preciso agir, porque enquanto eu não agir, eu vou estar sob essa influência, eu vou estar suscetível. Quando nós nos irritamos, por exemplo, vamos imaginar a situação. Um fato bem comum e que provavelmente pode acontecer hoje. Numa observação minha no salão, após uma palestra, nós sabemos que existe aquela tranquilidade na hora que nós vamos para o passe. Então, esse deslocamento para o passe, todos nós já sabemos que é fila, fila. Mas há pessoas que estão em desalinho muitas vezes, isso pode ser qualquer um de nós, em determinado dia, que impulsionados pela impaciência, não conseguem esperar. Tem um vazio aí, passa à frente. Bom, neste dia que eu estava ao salão, o que eu observei? Eu fiquei bem ao final. Depois de uma palestra maravilhosa, depois de todo o esclarecimento, de toda a prece, quando nós vamos finalmente finalizar todo esse grande merecimento que é estar aqui, nunca nos esqueçamos disso. E nós temos a oportunidade de recebermos esta terapêutica sem igual, através do passe, que é puro amor e energia elevadíssima. Nós nos desarmonizamos aqui, porque o nosso colega passou à nossa frente. Então, os nossos pensamentos que já estavam harmonizados, ali, aqui dentro da própria casa, a gente já começa a ficar abalado. Imagina lá fora. Vocês entendem do que eu estou falando, não é? Todo mundo passa por isso. Não só aqui, como em qualquer outro lugar. Então, que usemos dos nossos bons pensamentos e do bom verbo, mais amor nas palavras, para que nós possamos entender que estamos todos a caminho e que necessariamente um dia nós seremos tão tolerantes, tão pacientes, que nós vamos esperar que todos estejam já nessa condição de atendidos pelo passe, e aí eu vou. Porque eu estou aprendendo não só a ser fraternal e gentil, mas eu estou aprendendo a ser tolerante. Sabe por que eu tenho que ser tolerante? Porque eu não quero perder a oportunidade do que eu já recebi. Eu estou harmonizado. E se eu me aborreço, o que esses, entre aspas, obsessores fazem comigo? Correm e plugam
na gente de novo. Igual chiclete. Mas não é uma coisa qualquer, não. É muito sofisticada. E eu vou embora até mesmo da casa espírita adoecido de novo. Então, para ilustrar isso, eu vou contar rapidamente uma história. Meimei, através de Chico Xavier, conta essa história que ela é perfeita. Um judeu profundamente arrependido sabia que Jesus estava à casa de Simão Pedro e resolve ter com o mestre e confessar a ele todas as suas faltas. E não foram poucas, não. Ele simplesmente aproveitou da autoridade dele e corrompeu, empobreceu, roubou, prendeu, usou todas as formas infames com amigos para ganhar posto, para ganhar riqueza. E já envelhecido e doente, estava muito arrependido. E aí resolveu procurar o mestre para que o mestre o curasse daquelas dores que ele estava sentindo, e eram dores não só do corpo, mas do arrependimento. Aí Jesus, como mais profundo amor, que não julga, se veio a mim, então vamos auxiliar. Jesus impôs-lhe a mão e disse: vá, meu irmão. E aquela palavra, aquela colocação de sempre: não tornes a pecar. E aí ele saiu revigorado. Meimei, ela consegue passar para a gente de uma maneira muito clara, revigoradíssimo. Ele volta, serelepe quase, já nem usando a bengalinha dele direito. E lá fora era uma multidão, porque todos queriam ter essa oportunidade de falar com Jesus. Quando ele estava passando, um mendigo, era bem maltrapilho, bem maltratado mesmo, sem querer pisou no calo, no pé que estava machucado desse velhinho. Aí o que ele fez? Na mesma hora, ele não pensou duas vezes, ele pegou a bengala e espancou tanto aquele ser, que provocou um tumulto e as pessoas quiseram apartar. E Jesus veio procurar saber o que estava acontecendo. E aí, esse senhor ainda virou para ele e falou assim: mestre, mestre, o que é que está me acontecendo? Estão me faltando as forças. E aí Jesus, nada mais é do que o retorno ao ódio, à cólera, ao seu coração. Que nós podemos também traduzir como, de novo, a porta escancarada para que eu seja obsidiado, influenciado, para que batam palmas, para que eu, pela minha atitude, para que eu erre, para que eu sofra, para que eu não avance, para que eu não melhore. Então, vejamos, cada vez que nós agimos errado, nós não estamos nos tornando os mesmos espíritos inferiorizados. Mas, diante do esclarecimento, nós já podemos começar a entender que eu tenho que ser realmente vigilante. Porque cada vez que eu me encolerizo, cada vez que eu me magoo, cada vez que eu me torno alguém em desequilíbrio, eu estou estancando, eu estou parando o meu progresso e permitindo que eu seja alcançado dessa maneira. Então, mais à frente, o que nós temos? A página 150 e 152. Nem toda doença é realmente apenas doença. Conforme você já ouviu na palestra há pouco, todos provimos de existências anteriores nas quais nem sempre mantivemos uma conduta sóbria ou digna, prejudicando pela nossa incúria outras pessoas que não conseguiram perdoar-nos. A morte arrebatou uns e outros, mantendo as consequências do seu comportamento escritas na consciência. Ao retornarmos à Terra para darmos continuidade ao processo evolutivo, defrontamos os gravames que seguiram conosco, agora em forma de resgate, sofrimento, perturbação, especialmente provocados por aqueles que padeceram em nossas mãos ou graças a nós. Não poucos desses espíritos, sedentos de vingança, vinculam-se-nos mentalmente e transmitem-nos os seus pensamentos negativos, desejando o nosso fracasso.
A depressão é uma das formas pela qual a divina consciência ajusta os endividados morais, porque a culpa adormecida na consciência ressurge, gerando conflitos e perturbando as neurocomunicações. Concomitantemente, porém, aqueles adversários investem furiosos contra a nossa fragilidade e agravam-nos o distúrbio, intoxicando-nos com as suas energias deletérias, com os seus pensamentos de ódio, e, com o tempo, conseguem dominação quase absoluta sobre nossa vontade. Torna-se necessário um grande esforço para nos desprendermos da situação desditosa, recuperando a lucidez mental e o interesse pela vida. Ora, o processo depressivo, todos nós já sabemos, porque hoje nós temos muita informação, é algo quase corriqueiro. Diante desse esclarecimento, muitas vezes nós devemos refletir que quando a depressão nos alcança, invariavelmente é porque nós estamos com a nossa consciência tomada pelos erros pregressos que não lembramos, mas que chega através dessas influências, nos lembrando, tomando o nosso psiquismo, mas que é um processo, como foi dito no início, necessário para que nós saiamos dessa dor, e é uma profunda dor. Muitas vezes os casos depressivos eles são tão graves que requerem, além de um tratamento espiritual, psicológico, o medicamentoso, uma internação. As subjugações elas geram às vezes um desequilíbrio, como é dito, neural, tão grave que este ser se desconecta e ele perde a identidade de agora. Os casos de loucura, muitas vezes. Então é muito sério, é muito grave e requer que nós entendamos quem são os nossos inimigos desencarnados. Eu ouso dizer que, na verdade, não é desencarnado, não. Sou eu própria, somos nós mesmos que permitimos a nossa loucura, porque é um processo de loucura. Quando nós colocamos essa conta para o outro pagar, não sou eu, é o outro. A casa espírita recebe todo o tempo as pessoas que estão doentes da alma, doentes do corpo. Quantas e quantas vezes nas obras de André Luiz nós vamos reconhecer isto. As pessoas são tratadas 1, 2, 10 vezes. Depois disso, elas são invariavelmente, elas podem fazer um tratamento, muitas vezes, isso não é definitivo, mas nós vamos encontrar na literatura de André Luiz, e me desculpem, eu deveria citar o livro, mas eu já li tanta obra dele que eu não consigo lembrar qual delas. Se alguém lembrar, por favor, nos ajude. Então, é num momento em que é perguntado a espiritualidade. Ora, esse irmão será ajudado hoje, depois ele está por conta própria. Então, é isso que nos acontece. Nós somos ajudados, mas chega uma hora em que não há mais o que se fazer. Eu preciso ganhar maturidade. Aquilo que nós desejamos que os pequenos e os jovens tenham. Eu preciso ganhar maturidade espiritual para eu entender o quanto eu preciso ainda melhorar, para eu agradecer a oportunidade e sair melhor. Não vou dizer renovado, nem modificado. Isso demora. Não vamos ter também essa... senão a gente nunca vai chegar lá, né? Vamos desanimar. Mas eu vou melhorando passo a passo. Não vou mais colocar na conta de ninguém o meu desajuste, o meu desequilíbrio. Tem mais alguma coisa, João? Esse trecho de Emmanuel. Vamos ler. Ajudemos o inimigo. Todos somos distribuidores de cargas eletromagnéticas geradas em nosso próprio ser. A simpatia é corrente de auxílio que estendemos em nosso favor. A antipatia é força asfixiante que lançamos em prejuízo próprio.
Toda energia projetada em nossa alma nos responde invariavelmente, de nossa alma, nos responde invariavelmente na reação de quem partilha as experiências. É exatamente o que nós conversamos. Gentileza gera gentileza, cordialidade. Antipatia gera a mesma ação reflexa. Então, aquilo que eu desejo para mim, eu tenho que emitir. A máxima primeira do Cristo, o seu ensinamento mais importante primeiro, é que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Nos é dito isso todo o tempo. Enquanto eu não começar a aplicar isso, eu vou ser uma criança espiritual, imatura. Então, como toda criança com a imunidade ainda frágil, eu vou adoecer. E vou corromper esse corpo saudável que me foi oferecido para que essa grande transformação ocorra. Então, entendamos o seguinte: o nosso planeta está em transformação, em obra, e dia a dia avança. Se eu não me favorecer, se eu não entrar na minha obra interna, porque eu sou um universo e único, se eu não entrar em reforma, eu vou ficar para trás. Eu não vou avançar. Eu vou adoecer, e vamos sim, porque a minha energia não vai ser compatível com a energia que vai emanar da própria Mãe Terra, da própria natureza, dos alimentos que eu consumi. Então vamos pensar juntos sobre essa condição. Existe um conselho de Allan Kardec, quando ele diz para a gente assim: reconhece-se os verdadeiros espíritas pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Nós já ouvimos isso tantas vezes, não é? Se nós nos reportarmos ao Livro dos Espíritos, na questão 909, quando Kardec os questiona, e isso está nas Leis Morais, capítulo 12, quando se fala das paixões, Kardec formulou a seguinte pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E o que eles nos respondem? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. E completa assim: o que lhe falta é a vontade. Quantos poucos entre nós o fazem? Então, se nós seremos reconhecidos como verdadeiros espíritas, porque estamos em obra, estamos vencendo, avançando, vencendo as nossas más inclinações, eu estou, de fato, me esforçando. Mas se nós hoje fizermos uma reflexão e entendermos que continuamos adoecidos, porque nós precisamos reconhecer qual é o pensamento que aninhamos, qual é o filme que eu produzo, qual a história que eu produzo aqui todo o dia. Isso sou eu. Não é o que eu vejo. A gente se distrai. A gente corre para ver o outro, a gente corre para assistir alguma coisa. Porque é mais fácil do que navegar, ler, assistir quem eu sou de fato. Então, que possamos entender que eu preciso me esforçar. Eu acho isso incrível. Não é incrível? Toda vez que eu leio e falo isso, eu acho que eu estou mentindo, mas não estou mentindo, não. Eu, por um acaso, escrevi. Mas se vocês abrirem o Livro dos Espíritos, questão 909, vai estar lá, textual. Por isso que eu li, para não trocar uma palavrinha. Isso é tão sério que nós devemos refletir profundamente. Precisa de um pequeno esforço, vontade. Então vamos iniciar, para que nós não venhamos fazer parte de uma massa que agora, infelizmente, não vai dar para a gente ler as colocações de Joana de Ângeles, mas o que ela quer nos dizer, e eu vou deixar como informação para a gente, é o seguinte: nós estamos poluindo, comprometendo,
desequilibrando a grande massa psicológica, a estrutura, não só energética, mas toda da população do nosso planeta, com os nossos pensamentos em desequilíbrio, com as nossas ações em desalinho, porque eu, ao invés de pensar o bem, eu fico ressentido, eu não gosto, eu me torno impaciente. Eu não penso que o outro pode estar num mau dia. Nem sempre a gente tem um bom dia, não é? Nós vivemos desafios. Então, tudo o que ela nos orienta é que nós entendamos que é o seguinte: o resultado final é que este mundo que nós habitamos, ele tem problemas, não é porque foi mal administrado, a educação não chegou como gostaríamos, é porque eu ainda uso muito mal a minha vontade, eu ainda uso muito mal toda a informação que eu recebo. E se eu não posso agir, vamos voltar ao início da nossa conversa, eu vou pensar, eu vou vibrar, eu vou transformar através dessa vontade que ninguém vai tirar de mim. Na verdade, a única coisa que nós levamos daqui, quem somos. Então, esse ser que pensa e que já entende, que pense o melhor, vibre o melhor. Quando encontrar dificuldade no irmão, por favor, oremos por ele. É difícil, não é fácil não. É fácil falar aqui, pensar aqui. Mas na hora que o outro nos calunia, nos maltrata, passa à nossa frente, nos dá uma fechada no carro, é difícil. Mas quando a gente criar esse hábito de pensar dessa maneira, nós vamos, de fato, estar melhorando a condição psíquica do nosso planeta. E esses irmãos que vêm para cá em desajuste total, em desalinho total, desvairados em suas ideias de vingança, porque foi tão doído para eles que eles só vivem isso. E eles necessitam. É o cansaço, né? Nós somos vencidos pela dor, eles são vencidos por nossa melhora. Um dia, eles cedem. Então, nós precisamos, de fato, melhorar dia a dia. Eu queria ir para o último slide, João, que eu quero fechar com o Chico, por favor. Vamos avançar? Tem um slide com ele. Esse. Essa é a nossa última reflexão de hoje. Quando ele fala assim: uma mágoa não é motivo para outra mágoa. Uma lágrima não é motivo para outra lágrima. Uma dor não é motivo para outra dor. Só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto, mais que perda de tempo, é perda de vida. Então, que a gente guarde isso, não só na nossa memória, mas no nosso coração e gravado no nosso espírito eterno, capaz de tudo. O que vale a pena é o que Jesus veio nos ensinar. Amar. Não vamos conseguir sempre, mas estamos nos esforçando. Assim, tudo à nossa volta há de melhorar. Então, que nós tenhamos uma boa noite. Quando nós estivermos descansando este corpo, o nosso espírito parcialmente livre, que nós procuremos mais esclarecimento, conversemos e possamos entender mais profundamente essa condição que é minha, que é nossa. Existe o remédio, mas eu preciso fazer uso dele. Então, uma boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade e que a gente tenha mais paz e alegria nas nossas vidas.